O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então, voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar em sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Meus irmãos, minhas irmãs, essa é a grande verdade que nós declaramos nesse tempo favorável da graça de Deus, nessa 8ª de Páscoa. Jesus ressuscitou. E ressuscitou de verdade. Realmente Ele está vivo e nós podemos ter
com Ele, um encontro pessoal. Nós temos acesso ao coração dEle, à presença dEle, onde nós estivermos. Já não precisamos estar em Jerusalém ou ali naquela região. Agora Ele está acessível em todos os recantos. Onde nós estivermos, nós podemos encontrar-nos com o Senhor. Nós podemos falar de nós para Ele, ouvir dEle, Ele falar dEle para nós, revelar os seus segredos ao nosso coração, nos reanimar, nos alegrar, nos fazer experimentar esperança. É isso que nós precisamos assumir nesse tempo, onde a graça de Deus nos alcança na ressurreição do Senhor. Veja bem, nós ouvimos o Evangelho. Esse fato acontece no domingo da Páscoa, na ressurreição do Senhor. No mesmo dia em que as mulheres foram ao túmulo de madrugada para ungir o corpo do Senhor com aquele perfume, e depois elas chegam lá, a pedra do túmulo foi rolada, elas veem um anjo que diz a elas: olha, Ele não está mais aqui. Aquele que foi crucificado, aquele que morreu crucificado, ressuscitou. Vai dizer aos seus irmãos, aos apóstolos, que se dirijam para Galiléia para encontrar-se com Ele. Elas vão, Pedro e João vêm correndo, eles entram, Pedro entra, depois João entra, vem ali o túmulo vazio. E a palavra do Evangelho de São João vai dizer: João viu e acreditou. Maria Madalena ainda permanece ali chorando, diante do túmulo, querendo saber aonde puseram o corpo do Senhor. Quando Ele se manifesta a ela, ela acha que é o jardineiro. Ela olha e fala assim: onde você pôs o corpo do meu Senhor? E Ele a chama pelo nome, Ele diz: Maria. E naquela hora ela o reconhece e responde: Rabuni, que quer dizer mestre. Ali acontece a restauração do jardim, da história, do acesso ao coração de Deus, da intimidade que nós podemos ter com Ele. Mas hoje nós vemos aqui nesse relato, esses discípulos estavam abatidos, voltando para a sua terra, abandonando Jerusalém. Eles haviam desistido de toda aquela realidade que eles tinham vivido. Eles estavam decepcionados. O que nós vemos? Decepção, tristeza, perda de sentido. Eles estavam tomados por esses sentimentos. O coração deles estava tomado, pois não haviam entendido aquilo que era essencial. Eles não tinham entendido os ensinamentos de Jesus quanto à sua paixão, à sua morte e à sua ressurreição. Porque eles esperavam de Jesus a libertação somente de Israel, num nível político, uma salvação mais em nível político. E eles estavam frustrados. Eles tinham se frustrados naqueles pensamentos humanos. Mas é importante nós relembrarmos algo que Jesus disse no julgamento, diante de Herodes, se eu não me engano: o meu reino não é deste mundo. Isso é importante nós cultivarmos no nosso coração. Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. Outra coisa, esses discípulos, aqueles que conviviam com o Senhor, eles ouviram as parábolas maravilhosas sobre o reino que Jesus havia contado. A pérola, o campo, a realidade da pescaria dos peixes, mas eles não conseguiam entender essa dimensão, porque eles estavam simplesmente num plano humano. E o que se passava na mente desses discípulos no caminho? Passava derrota, morte, fracasso, que gerava uma profunda frustração, uma profunda perda de sentido. Eles estavam ainda nas trevas da Sexta-feira Santa. Eles estavam ainda focados na pedra que fechou o sepulcro e que estava sufocando a tristeza no coração, no peito deles.
Mas eles são surpreendidos. E eu quero dizer para você que agora escuta essa homilia a partir da palavra. Jesus quer nos surpreender nesse tempo pascal, nessa oitava de Páscoa. E eles foram surpreendidos. Em primeiro lugar, eles são surpreendidos por um forasteiro que se coloca ao lado deles. E, bem didaticamente, esse forasteiro começa a fazer perguntas. E esse forasteiro se coloca diante dele e fala assim: mas sobre o que vocês estão conversando? E aí eles vão dizer o motivo da tristeza, da frustração. O evangelho, eles vão dizer para o forasteiro, Jesus: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? E aí Jesus pergunta: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e em palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos, eles vão mostrar uma esperança meramente humana, carnal. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Nem eles ali conseguiam reconhecer, diante daquela tristeza, daquele sentimento cabuloso que tomou posse do coração deles. E aí Jesus se apresenta como esse forasteiro que se aproxima deles. Presta atenção nessa palavra: se aproxima deles. Jesus sempre se aproxima de nós. E Jesus se aproxima deles diante dos sentimentos interiores que eles tinham. Eram sentimentos verdadeiros. Eles estavam muito sentidos pela morte de Jesus, pela perda. Também Jesus se aproxima deles pela perda da capacidade de enxergar além. E eles não conseguem reconhecer a presença de Jesus. Eles não conseguem ver que era Jesus. Mas ele se coloca ao lado deles. Jesus caminha com eles. Jesus vai na estrada, caminhando com eles, fazendo-se presente para que eles reconhecessem a presença. E ele queria ensinar algo para eles. E aí, ele consegue tocar no coração, na dor que torturava o coração daqueles homens, daqueles 2 discípulos. E Jesus não vai dizer aqui no evangelho imediatamente que ele sabia de tudo que tinha acontecido, ou de tudo que estava no coração deles, que eles estavam tristes. O motivo da tristeza, apesar de Jesus conhecê-los, mas Jesus vai usar a técnica de deixá-los desabafar. Jesus usa a técnica de deixá-los desabafar, porque um coração amargurado encontra mais facilmente consolação quando se alivia a si mesmo, quando fala da sua dor, quando expressa a sua dor. Então é muito importante para nós que somos cristãos, que sabemos que o Senhor está vivo, que temos acesso a Ele, de falarmos para Jesus das nossas dores, de apresentarmos as nossas feridas para Ele, de em oração, nessa comunhão, nessa amizade, nessa experiência, derramar o nosso coração na presença dEle. Jesus sabia e estava disposto. Se a dor daqueles discípulos tivesse língua para falar, ele tinha ouvido para escutar.
Ele estava ali para escutar. E ele provoca para que eles mostrem as suas chagas. Para que, ao mostrarem as suas chagas, Jesus pudesse colocar o óleo da cura. Jesus pudesse colocar a sua força curadora. Mas é importante a gente perceber que esse processo de cura das nossas dores, das dores desses discípulos, daquilo que os perturbavam, passava pela palavra, pela revelação. E da mesma maneira que Jesus fez com a samaritana, no poço de Jacó, ele faz essa pergunta para colher informações, para levá-los a um aprofundamento, a um conhecimento de si mesmo. E Cleofas vai fazer todo esse relato que eu li para vocês. E no relato, é bonito perceber que Jesus quer fazer com que esses discípulos, e nós que somos discípulos do Senhor, hoje, nesse dia, nessa 8ª de Páscoa, nessa quarta-feira, dia 7 de abril do ano de 2021, ano da graça do Senhor, Jesus quer nos fazer encontrar algo importante, tocar em algo importante. Quando a gente ouve o relato de Cleofas, a gente percebe que eles tinham esperado grandes coisas da parte de Deus, do Senhor. Mas eles se sentiram enganados, ludibriados. Mas é assim que muitas vezes acontece com a gente. O homem traça planos e espera que Deus, de certo modo, sustente os seus planos, sustente aquilo que ele articulou na sua mente, aquilo que pensou, aquilo que... E muitas vezes nós ficamos desapontados diante das nossas esperanças humanas. Mas eu queria dizer uma palavra para você nessa noite. Muitas vezes nós temos que rasgar os planos originais. Não porque eles são grandes demais e impossíveis do Senhor realizar. Mas é o contrário. Porque esses planos que muitas vezes nós fazemos, eles são aos olhos de Deus demasiadamente pequenos. Olha que pensamento pequeno que eles tinham. Nossos sumos sacerdotes, nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Olha que pensamento pequeno. Como se só existisse Israel na face da terra. Um pensamento muito pequeno, um plano muito pequeno, uma ideia muito pequena, muito limitada, que parecia até mesmo muito grande. Mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Eles julgavam ter encontrado o Redentor antes dele ser crucificado. Mas eles vão encontrar verdadeiramente o Redentor crucificado. Eles esperavam a salvação de Israel, mas eles não contavam que ele seria o Salvador universal da humanidade inteira, também dos gentios. Eles até podiam aceitar Jesus como mestre, aceitar Jesus como Messias político, aceitar Jesus como um reformador, aceitar Jesus como esse reformador ético que eles tinham na cabeça, como um salvador da pátria, um libertador contra os romanos. Mas aceitar a loucura da cruz, isso eles não conseguiam conceber. O que faltava para eles? Aquela fé daquele ladrão, do lado de Jesus lá na cruz, que diz, porque entende o meu reino não é desse mundo. Aquele ladrão diz para Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E Jesus olha para ele e diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quantas ideias mundanas, quantos planos mundanos, quantas vezes nós fazemos planos nessa terra, para esse mundo, para estabelecer aqui a nossa vida,
sendo que os planos de Deus são muito maiores. Esses dias eu fiquei pensando, né? Nós celebramos, claro, o avanço da ciência, tudo aquilo que a ciência conquista, até mesmo essa realidade, quanta celebração pela conquista da vacina, não é? A gente não ouve por aí? A gente celebra com os avanços, a gente celebra com medicamentos novos que são descobertos, avanços em tratamentos, não é verdade? Nossa, descobrir alguma coisa a gente celebra, mas são coisas que muitas vezes somente dão um pouco mais de sobrevida para nós. Mas o remédio da cruz e da ressurreição, esse deve ser celebrado por nós cristãos com toda intensidade. Nós temos que divulgar isso na mídia, nós temos que divulgar isso nas nossas redes sociais, nós temos que, olha, eu tenho uma boa notícia para a humanidade, nós não morreremos mais, porque Jesus ressuscitou, Ele venceu a morte. Onde está o nosso entusiasmo de cristãos diante da ressurreição do Senhor? A gente tem se entusiasmado com os projetos humanos, com a tentativa de nós fincarmos o nosso pé aqui na terra e dizer, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, eu quero viver aqui. Só que os planos de Deus para nós são grandiosos demais. Os planos de Deus para nós, para você, é o céu, é a vida eterna. E Ele descobriu, Ele conquistou, Ele gestou durante 3 dias. O inferno pensou que havia vencido, mas Ele descobriu, revelou e aplicou na humanidade a vacina da vida eterna, conquistada na sua morte de cruz, onde o último muro que nos separava foi derrubado. Ah, aleluia! Esse muro, a morte foi derrubada, foi vencida. E Ele ressuscitou. E nós temos acesso. Nós temos acesso. Não tem nem programa de vacinação. É para todos. Jesus ressuscitou. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciãos, todos nós temos o remédio da vida eterna. Jesus que morreu na cruz e que ressuscitou. Nós só precisamos abrir os olhos. E hoje o Evangelho está nos provocando a abrir-nos os olhos para nós enxergarmos o sobrenatural, para nós sairmos dessa falta de esperança que muitas vezes as más notícias geram em nós desesperos, angústias, tristezas, abatimentos. Esses dias eu estava pensando, que colheita nós temos vivido nesses 2 últimos anos. Que colheita. Que chamamento que muitos estão recebendo. E aí eu me recordava daquilo que Jesus disse para Santa Faustina, que antes da segunda vinda viria o reinado da misericórdia. Nós iremos celebrar a misericórdia no domingo. O domingo da misericórdia. E Jesus disse para Santa Faustina, antes da segunda vinda, da minha vinda gloriosa, virá o reinado da misericórdia. E desde quando começou a pandemia, o Santo Padre, o Papa Francisco, começou a manifestar-se diante das preocupações de pessoas que não conseguiam se confessar. E ele disse, busque o arrependimento sincero, se não há possibilidade da confissão diante dos fechamentos das igrejas, confesse arrependido diretamente para Deus. Reinado da misericórdia. Depois, uma pessoa que está no hospital e que não consegue ter assistência da igreja diante da pandemia, daquilo que é empecilho para se visitar essas pessoas. O Papa, da mesma forma, vai nos alentar o nosso coração dizendo que Jesus, na sua infinita misericórdia, está visitando
essas pessoas. E eu acredito que o reinado da misericórdia atinge pessoas que talvez não se salvariam em outra condição, mas o Senhor Deus, na sua infinita misericórdia, abraça, como esse nosso ícone aqui atrás, esse mosaico, ele abraça. E como abraçou na última hora aquele pecador que estava crucificado, porque merecia, porque estava sofrendo a pena de morte, porque tinha desobedecido uma norma legal e havia passado por um julgamento correto. Ele reconhecia. Naquela hora, o reinado da misericórdia acontece na cruz. E Jesus diz: hoje estarás comigo no paraíso. A gente vê nos discípulos de Jesus a dificuldade de reconhecer a ressurreição. Mas agora, os homens são elevados da condição de pecado à intimidade com Deus. A cruz era a condição da glória. O que lhes parecia escândalo, derrota, aceitação do inevitável, era realmente um momento de trevas previsto e planejado, prenunciado. Apesar da cruz parecer incompatível com a glória, era a cruz o caminho mais direto. E aí Jesus vai mostrar desde Moisés nas Escrituras, passando pelos profetas, ele revela para eles o plano de salvação de Deus a partir da Escritura. Ele faz o processo, ele coloca o remédio. Eu quero dizer para você, o remédio, são 2 remédios apresentados a nós nessa liturgia da palavra. O primeiro deles Jesus coloca ali no caminho, a palavra. Ele mostra na palavra, ele revela pela palavra, ele mostra o projeto eterno de salvação que o Pai tinha para a humanidade. E eles chegam em Emaús. E aí Jesus faz uma pegadinha. Jesus, como naquela mesma imagem, lembra quando eles estavam na tempestade, no barco, e Jesus vem andando sobre as águas e faz uma pegadinha, meio que ia passando direto? E aí Jesus faz a pegadinha de novo. Mas é uma pegadinha cheia de sentido para nós, porque Jesus não vai entrar onde ele não é convidado. Jesus não entra nas casas que ele não é convidado. Jesus não entra nas vidas que ele não é convidado. Então ele, uma pegadinha muito boa, faz que está passando direto. Tinha uma luz ali, eles não estavam entendendo. Eles ainda não conseguiam enxergar. A dor era muito profunda, a cura já estava começando. Eles ainda não conseguiam enxergar, mas eles queriam ficar perto daquela luz que estava cercando, daquela força de revelação que estava movimentando no coração deles. E Jesus aceitou. E Jesus entra. Eu até anotei aqui no meu caderninho de pregação, Apocalipse 3:20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e tomaremos a refeição, eu com ele e ele comigo. Eu estou à porta e bato. Ele faz que está passando e eles convidam Jesus para entrar. Jesus aceita o convite de ser hóspede, mas Jesus tem um comportamento de hospedeiro. Jesus tem um comportamento de hospedeiro porque tinha um sentido. Ele senta à mesa e ele toma a frente, ele pega o pão e ele parte. E ele dá graças. Jesus faz com que eles se recordem da última ceia. Com aquele gesto que ele faz. Quando ele ordena os seus apóstolos que repetissem o memorial da sua morte, partindo o pão que é o seu corpo. E repartindo esse pão entre eles. E Jesus faz a mesma coisa. Jesus é hóspede e se torna hospedeiro. É ele que hospeda agora. É ele que hospeda no coração. É ele que hospeda a inteligência, o coração. É ele que faz o processo da libertação acontecer.
os olhos das suas almas se abriram após receberem o pão sacramental que foi partido. Os olhos deles se abriram. Não sei se vocês lembram, vocês que estão aqui servindo hoje nessa Santa Missa, os ministros, o Ministério de Música, os câmeras, quem está na edição, não sei se vocês lembram de um texto que diz que quando, lá no jardim em Éden, Eva viu que aquele fruto era apetecível, ela pega o fruto, ela come, ela dá para o seu marido Adão, eles comem e eles veem a sua nudez. Os olhos deles se abram e eles veem o abismo que eles caíram. Mas agora, ao partir do pão, na Eucaristia celebrada por Jesus, eles comem o pão e os olhos deles se abrem para ver a maior realidade, para reconhecerem a coisa mais importante da face da terra. Jesus está vivo. Ele ressuscitou realmente. Eles o viram quando eles receberam o pão sacramental que foi partido. Os olhos de Adão e Eva se abriram para ver a vergonha depois de terem comido do fruto proibido da ciência do bem e do mal. Mas agora os olhos dos discípulos de Emaús abriram-se para distinguirem o corpo do Senhor. E deixa eu dizer para você, cristão católico, a Santa Missa é essencial para nós. Não existe nada mais essencial sobre a face da terra que a Santa Missa, do que comer do pão sacramental, do corpo do Senhor, para que os nossos olhos se abram para as realidades espirituais, para que a vida de Deus cresça em nós, para que nós consigamos conquistar as virtudes, para que nós consigamos avançar na nossa vida espiritual. Talvez homens, mulheres desse mundo que talvez não tenham experiência de fé, acham profundamente desnecessário, porque não entendem de vida espiritual, não entendem da vida divina que nos é dada na palavra e na Eucaristia, não vão compreender, vão lutar para preservar esta vida, porque não entendem da outra vida, da vida sobrenatural, da vida de Deus, da vida de intimidade, do relacionamento, do partir o pão, do abrir a visão, do enxergar o eterno e a eternidade, do enxergar a presença. Eu volto a dizer para você, a Santa Missa é essencial para a nossa caminhada de fé. A Eucaristia é essencial para a nossa experiência cristã de intimidade com o Senhor. Se por um tempo você não puder ter acesso a ela, cultive no seu coração a verdade de fé. A Santa Missa é a coisa mais essencial que eu e você, como cristãos católicos, temos. Receber Jesus, deixá-lo abrir os nossos olhos, permitir que a sua palavra proclamada faça arder o nosso coração e nos faça voltar para Jerusalém. Ai, meu Deus, é tanta analogia que a gente precisa de horas para explicar, né? Tanta palavra profunda que a Escritura nos traz, voltar para Jerusalém. Eles voltaram para Jerusalém. A Santa Missa, a Eucaristia, nos prepara para voltar para Jerusalém celeste. Nos prepara para o céu. O Cristo vai crescendo em nós. Eles viram que era o Senhor e imediatamente ele desapareceu, porque ele quer dizer para eles: eu sempre estarei presente no partir do pão.
eu sempre me darei. Na minha igreja, você me encontrará no partir do pão. E os seus olhos, dia após dia, se abrirão para que você entenda que o seu caminho é para Jerusalém. Seu caminho é para o céu. A gente não cantava antigamente na renovação, né? Jerusalém, que bonita és, ruas de ouro, mar de cristal. Jerusalém, que bonita. Voltar para Jerusalém. Se os homens não entendem, você e eu precisamos cada vez mais firmar a nossa vida em Cristo, na palavra e na Eucaristia. Na Eucaristia e na palavra. Nós o reconhecemos ao partir do pão. O nosso coração ardia quando ele nos ensinava as Escrituras. Como aquela mulher samaritana que descobriu a verdade da sua vida. Ela deixou o cântaro, que ela foi buscar água e ela foi para a cidade anunciar que ela tinha encontrado o Messias. Eles esquecem o que foram fazer em Emaús e vão para Jerusalém. Tomam o caminho para Jerusalém para testemunhar que Ele está vivo. Tomemos o nosso caminho para Jerusalém celeste a partir do ensinamento da Escritura e de nós o reconhecermos dia após dia no partir do pão. Católico, a sua fé tem sentido. Você encontra esperança na Sagrada Escritura e na Eucaristia. As igrejas estão abertas. Você pode ir no Santíssimo Sacramento. Você pode ir no sacrário, na capela da sua igreja, encontrar-se com Ele. Ali Ele está fisicamente presente no pão consagrado. Corpo, sangue, alma e divindade. É bom fazer memória daquele homem piedoso de Arnes, que ficava toda a tarde sentado na paróquia de Arnes. E aí um dia o santo cura de Arnes, São João Maria Vianney, chegou para aquele homem e disse: o que você fica fazendo aqui? Toda a tarde. Ele já sabia, né? Mas aí aquele camponês disse para o cura: eu fico aqui olhando para ele e ele olha para mim. Eu olho para ele e ele olha para mim. E a gente troca olhares de amor. A gente troca olhares de amor. Um amor eterno, um amor inquebrantável, indestrutível, incomparável. Amor de Deus, revelado na Eucaristia. Não perca a visão de que a Eucaristia é essencial para a sua vida espiritual. Não perca a visão de que a palavra é fundamental para a edificação da sua fé. E caminha Eucaristia, palavra, palavra, Eucaristia. E eu, você, nós vamos cada vez mais reconhecê-la ao partir do pão e vamos viver uma vida verdadeira. A vida de Deus aqui na terra. Nós vamos viver aqui nessa terra, neste mundo, ressuscitados com Cristo. Termino com um pensamento de São José Maria Escrivá no Cristo que Passa, número 105. Cada cristão deve tornar Cristo presente entre os homens. Deve viver de tal maneira que todos com que tiverem contato sintam o bom odor de Cristo. Deve atuar de forma que através das ações do discípulo se possa descobrir o rosto do Mestre. Nas ações do discípulo se deve reconhecer o rosto do Mestre. Se o mundo inteiro, se homens e mulheres intelectuais que definem, que determinam, disserem
não é essencial, nós vamos sempre dizer, sempre será essencial estar com Jesus na Santa Missa. E quando nós pudermos, nós viremos e mostraremos para o mundo que não há nada mais importante para nós do que estar com Ele. Porque nós descobrimos, Ele está vivo, presente, no meio de nós. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Porque hoje, junto com Cleofas, o outro discípulo, eu te reconheço. Eu te reconheço como o mais essencial na minha vida. Obrigado pelos meios de comunicação. Obrigado pela TV Canção Nova. Obrigado pela rádio, pela internet. Porque através desses meios eucaristizados, o Senhor vai chegando em lares, em hospitais, em presídios, em casas de recuperação, em ambientes de trabalho. Obrigado porque nós te reconhecemos. Eu queria que você agora levantasse os seus braços e dissesse quão essencial é o Senhor para a sua vida. Quão essencial é a presença dEle para você. Ergue os seus braços na presença de Jesus e diga agora, Senhor, Tu és essencial. Eu preciso do Senhor, eu tenho vontade de te encontrar, eu tenho vontade de participar do partir do pão, da distribuição desse pão sacramentado, eucarístico. Eu tenho necessidade do seu corpo e do seu sangue. E eu quero, Senhor, nessa noite, agarrar-me a Ti. Eu quero nessa noite agarrar-me a Tua presença. Eu quero nessa noite, Senhor Deus, diante da revelação da Tua palavra, diante do ensinamento que o Senhor nos traz, eu quero também assumir que agora o Senhor está presente. Onde eu estou, o Senhor se faz presente, porque vivo Tu estás, como aparecestes lá naquele caminho de Emaús, como entrastes na casa de Cleofas e daquele outro discípulo. Hoje o Senhor entra na minha casa, pode entrar, a porta está aberta, é para o Senhor entrar. Eu te quero, senta na mesa. Ao invés de ser hóspede, seja aquele que nos hospeda no seu coração. Nos hospede agora na sua presença santa. Nos hospede agora, Senhor, em Ti, para que nós experimentemos mais e mais da sua presença, mais e mais do seu amor, mais e mais da sua graça, mais e mais da sua força, mais e mais da sua libertação, da sua alegria, mais e mais da sua cura. Hospede-nos agora, Senhor Deus, nesse ambiente que é a sua presença. Hospeda-nos agora. Nós queremos ser seus hóspedes. Nós queremos te reconhecer ao partir do pão. O nosso coração está aquecido pela palavra. Muito obrigado, Senhor, pela obra que agora o Senhor realiza em nós. Agradeça-o agora, diga obrigado, Senhor, obrigado porque os meus olhos se abrem, obrigado porque o meu coração está aquecido, obrigado, Senhor, eu quero fazer esse caminho de retorno para Jerusalém, a Jerusalém celeste. Cada passo sobre essa terra tem que ter os olhos voltados, Senhor, para Jerusalém celeste, onde eu te encontrarei e contigo eu estarei eternamente. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Tu és essencial, Deus sem igual da minha vida. Tu és essencial, Deus sem igual, vale a minha vida. Tu és
mais essencial.